Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cuide-Jur. Todos os domingos, a esta hora, entramos na sua casa como forma de olharmos para algum tema de interesse jurídico. Hoje vamos falar sobre o regime da segurança social em Moçambique, olhando particularmente para aquilo que seria a abrangência daqueles que trabalham para o setor privado e também aqueles que trabalham também por conta própria. Isto, há aqueles trabalhadores que estariam abrangidos pelo regime do Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS, que é a umbrella daquilo que é, do ponto de vista de fundo de pensões, neste caso, para os trabalhadores do setor privado aqui, neste caso, em Moçambique. Nós temos o Fundo de Pensões, que é gerido pelo Ministério das Finanças, e temos também ainda o Fundo de Pensões, que é gerido pelo Banco de Moçambique, e no quadro legal há uma abertura para que as entidades privadas ou públicas tenham o seu próprio fundo de pensões e façam a gestão dentro daquilo que o quadro legal permite em Moçambique. Quando falamos da segurança social em Moçambique, temos que olhar para o artigo 95 da Constituição da República de Moçambique, que fala sobre o direito à assistência na incapacidade e também na velhice, onde o número 1 do artigo 95 da Constituição da República de Moçambique prevê que todos os cidadãos têm direito à assistência em caso de incapacidade e na velhice. O número 2 estabelece que o Estado promove e encoraja a criação de condições para a realização deste mesmo direito. Portanto, isto do ponto de vista constitucional, mas temos a Lei Quadro de Proteção Social, que, para além de prever essa questão da segurança social, prevê da segurança social, que é o tema de hoje, prevê a questão da segurança social básica, que tem que ver com a questão da proteção social, mas isto adstrito, neste caso, ao Instituto da Ação Social, neste caso, o INAS. Mas é preciso também dizer que o sistema de segurança social, tal como já tinha dito, abrange trabalhadores por conta do outrem. É aquilo que atualmente os moçambicanos têm estado a ver, mas também há aquilo que é uma sensibilização dos moçambicanos que estão no setor informal, no sentido de também aderir a este sistema de segurança social, neste caso do INSS, como forma de garantir aquilo que seria o seu sustento em caso de velhice ou de incapacidade para o trabalho. Eu conto com dois convidados, nomeadamente o Dr. Abdul Hassan e também o Dr. Paulino Costa, a quem agradeço desde já a presença aqui nos estúdios, como forma de olharmos para esse tema ligado ao setor laboral, particularmente a questão da segurança social. Eu vou começar consigo, Dr. Paulino Costa. Quando falamos da segurança social em Moçambique, que aspectos vale a pena mencionar como forma de caracterizá-lo ou como forma de descrever este mesmo sistema de segurança social em Moçambique? Muito obrigado. Também gostaria de saudar os telespectadores em casa. Olha, como já tinha muito bem começado, nós temos aqui uma base. Na verdade, estamos a falar da Lei 4/2007, de dezembro, tanto que estabelece os regimes de proteção social. Nestes regimes de proteção social, nós estamos a falar dessa segurança social básica, que é aquela que vincula o Estado relativamente às pessoas desfavorecidas. Por exemplo, pessoas vivendo em pobreza absoluta, pessoas portadoras de deficiências, pessoas com alguma carência, tanto em que o Estado deverá fazer alguma prestação no sentido de dar alguma humanidade à sua própria vida. Mas já temos o regime
de segurança social obrigatório. Portanto, penso eu que deve ser o nosso grande debate de hoje, em que nós vamos encontrar já lá dentro, neste regime, tanto o regime de segurança obrigatória por conta, para trabalhadores por conta de outrem, e depois temos para trabalhadores a conta própria. E depois temos o regime complementar, tanto no âmbito desta proteção social. Portanto, nós estamos a falar aqui de um regime complementar em que os interessados podem se vincular a ele, mas sem afastar o regime tanto obrigatório que a nossa lei tanto estabelece. É por isso que nós já temos de imediato a regulação tanto deste regime. Mas antes até de passar para ali, é preciso trazer, nesta perspectiva de abertura relativamente a este tipo de segurança social, sobretudo, trazer pelo menos 3 princípios que norteiam este tipo de segurança. Estamos a falar aqui do princípio, por exemplo, de universalidade. Aqui neste princípio de universalidade, estamos a falar do dever de tratar de igual maneira, portanto, as pessoas expostas ao mesmo risco ou às mesmas circunstâncias. Portanto, tudo que deve ser feito no âmbito de proteção social deve-se ter em conta que é preciso que as pessoas expostas às mesmas situações, às mesmas circunstâncias, tenham o devido tratamento, portanto, equiparado. E ainda temos o princípio de igualdade. Portanto, este versa essencialmente sobre a necessidade de se colocar uma taxa igual para todos. E esta taxa igual para todos, então, consubstancia a questão de proporcionalidade, que deve ser tanto observado no âmbito da segurança social. E, por fim, do ponto de vista de princípios, aqui a trazer, porque podíamos trazer o princípio de legalidade, etc, etc. Mas aqui, do ponto de vista destes princípios que eu arrolei aqui, podemos falar do princípio de solidariedade. Tanto, o que isto, na essência, quer dizer? Quer dizer que a sociedade deverá se estruturar na perspectiva de que tanto haja interajuda em relação àquelas pessoas desfavorecidas pelas pessoas mais ou menos com condições tanto aceitáveis. E isto se consegue através das taxas que são colocadas. Por exemplo, se formos a ver, tanto no âmbito de segurança social obrigatória, vai ver que o empregador, por exemplo, contribui com 4%, depois o próprio beneficiário, que é o trabalhador, vai contribuir com 3%. Logo, a partir daí, estamos a ver que aqui o empregador, como quem aparece com alguma condição favorável, está a contribuir um pouco mais. Mas ainda neste princípio, nós podemos, neste princípio, naturalmente, de solidariedade, podemos falar da necessidade de as gerações transferirem recursos para outras gerações. Ou seja, o que um pensionista ganha hoje não é necessariamente o que ele contribuiu, ele está ganhando aquilo que o outro já... Exato. Portanto, estamos no meio de tudo isto. Então, mas basicamente, o que é importante aqui trazer de uma forma geral é de que esta necessidade de proteção social, quer dos trabalhadores, quer de pessoas vulneráveis, quer de forma complementar para aumentar a segurança das pessoas, deve ser feito de ponto de vista de garantir que a sociedade esteja segura. Muito bem, doutor. Doutor Abdul Hassan, que benefícios concretos nós podemos retirar do sistema de segurança social? O que vantagens em concreto é que se pode retirar do sistema de segurança social? Sobretudo porque falamos de segurança social obrigatória. Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que a STV me endereçou e cumprimentar aqui os demais presentes. Indo diretamente à sua questão, diria que os benefícios da segurança social são os que o próprio regime estabelece, portanto, que é para proteger, beneficiar
pessoas em determinadas situações de carência, situações essas de, por exemplo, em que um trabalhador, digamos um trabalhador, porque aqui temos que ver a categoria do trabalhador. O trabalhador não é só o trabalhador sob conta do trem. O regime de segurança social coloca a situação do trabalhador em forma comum. O por conta do trem é um trabalhador, mas também existe o por conta própria também é visto como sendo um trabalhador. Beneficiar a estas pessoas, não se diz diretamente beneficiar sim, mas proteger essas pessoas de situações de carência. Nós temos, quando refere-se à situação concreta de segurança social obrigatória, a situação de um trabalhador, quando atinge a situação de reforma, que neste momento não tem capacidade para o trabalho, ele poder oferir uma remuneração que lhe possa aguentar para o resto da vida. Tanto pelo tempo todo que ele prestou, por toda a força que ele deu, é conferida a possibilidade dele diminuir, contribuir uma parte que não é muito significativa, mas no âmbito social, e lhe dá, como dizia o meu colega, dá-se também a prerrogativa do empregador também contribuir para que ele tenha uma subsistência nesta situação de velhice. Hoje em dia, temos vários pensionistas que vivem, que vivem, que podem se alimentar com base naquilo que é a sua pensão, resultado das poupanças e contribuições feitas ao longo do seu período de trabalho. E temos também situações em que este regime já é um bocadinho complicado por conta própria. Está prevista também a situação destes trabalhadores também, quando não puderem ter a capacidade para o trabalho, puderem oferir uma pensão para poderem se aguentar para o resto da reforma. Mas não só, a Segurança Social não só visa salvaguardar ou proteger as pessoas em situação de reforma. A Segurança Social visa também proteger as pessoas na situação de invalidez. Pode resultar por causa de uma doença que não permite que o trabalhador possa continuar a trabalhar. Estas situações estão previstas. Mas doença esta que não seja doença proveniente de âmbito de trabalho. Portanto, não pode ser uma doença aí estaremos a falar de profissional. Exatamente. Acidente de trabalho, não. Tem que ser um acidente fora ou doença do âmbito laboral. Fora do âmbito laboral. E esta situação para nós é compreensível, o trabalhador tem que ser protegido, e é este benefício, entre outros, que visa a segurança social perante as pessoas, no geral. Para além deste, existe os benefícios de segurança social básica. Estes são de cariz de caridade, portanto, estão previstas também na lei de proteção, não é? Neste sistema de segurança social, mas este é gerido, como dizia o meu colega, pela ação social, o Ministério da Ação Social. Aqui entram, entre outros, as organizações de caridade, as ONGs e, enfim, outras que devem contribuir para situações de extrema pobreza absoluta, em que as pessoas estão numa situação muito, muito deprimida, e de crianças, órfãs, a pessoas com doenças extremamente deploráveis e graves. Então, há esta possibilidade de se assistir a estes trabalhadores, não só conferindo-lhe um valor para se aguentarem durante certo período de vida, mas também situações em que se tem que ajudar aquelas pessoas, se tem que fazer programas de apoio social, fornecer alimentação, convidar inclusivamente as próprias pessoas, as próprias comunidades para integrarem este apoio social, para participarem neste apoio social. Portanto, eu explanei aqui situações de segurança social no geral, que não sejam não só a segurança social obrigatória, mas também as outras modalidades de segurança social, que são a segurança social básica, que é esta última que eu estava a referir, e depois temos a segurança social complementar, que é um reforço
que é de um cariz mais privado e confere mais direitos a essas pessoas, mais benefícios, mas isto tem um caráter um bocadinho semelhante com um caráter contratual e que oferece maiores benefícios sem prejuízo daqueles que têm que ser obtidos pela Segurança Social obrigatória. Muito bem. Dr. Paulino, eu volto para si. Quando falamos da segurança social, encontramos lá 3 ramos. O ramo da doença, nesse caso o subsídio de doença. Temos também o ramo de pensões de velhice, invalidez e sobrevivência. E temos, por último, o ramo de subsídio, neste caso, por morte. Falando do ramo do subsídio por doença, o artigo 23 do Regulamento da Segurança Social prevê, e passo a citar, que o subsídio por doença é pago até o máximo de 365 dias. Estamos a dizer 365 dias contínuos, neste caso, no máximo de 1 ano. E depois o número 2 estabelece que se o impedimento por doença se mantiver depois de atingir o limite da concessão, o beneficiário passa ao regime de proteção por invalidez se já tiver cumprido o respectivo prazo, nesse caso, de garantia, tendo em conta que há sempre prazos para que as pessoas possam beneficiar de tudo o que está previsto, neste caso, do ponto de vista de segurança social. Como é que podemos olhar para esta questão do subsídio por doença, em que a pessoa só acaba beneficiando apenas durante 1 ano, ou 365 dias, de acordo com este regulamento? E podemos dizer que este período é razoável? Olha, já trouxeram alguns elementos muito importantes no âmbito desta temática, sobretudo quando falamos de prestação por doença. Ali na prestação por doença, como já nos referimos, podemos falar do subsídio por doença. São aquelas situações em que, por motivos de alguma doença fora do âmbito de doença laboral, tanto o indivíduo tem alguma incapacidade de ir fazer a sua prestação. E como consequência disso, é que pode ter a falta justificada, mas ele não vai receber. Tanto, não podendo receber, então a segurança social obrigatória deve aparecer para compensar por aquele dia em que este indivíduo não vai oferecer salário. Então, nesta perspectiva deste subsídio, estamos a dizer que o que a lei naturalmente pretende dizer é que, havendo este impedimento, não se pode ficar no vazio. Mas alguém pode ter impedimento de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, de não sei de quanto. Mas quando completa 365 dias, significa que este indivíduo está numa situação de invalidez. Então, não cessa o direito de ser tanto ajudado, não cessa o direito de ser assistido. O que acontece aqui é que tem que passar por uma outra situação, tanto que é da invalidez. E esta invalidez é por isso que ela sempre deve ser deve ser aferida, tanto de 6 em 6 meses, para ver se ela continua ou não, exceto aqueles casos em que se tenha dito que esta invalidez é total e definitiva, em que não haverá esta questão de se aferir. Mas deixe-nos dizer que ainda nesta senda de pensão, o subsídio por doença, existem casos em que não é o próprio trabalhador que está doente, mas este trabalhador tem alguém, tanto, por exemplo, um menor, que tanto dependa essencialmente dele, que precise dele para que tanto o leve para a unidade sanitária ou esteja hospitalizado, precisa do acompanhamento dele. Nessa altura em que é este menor dependente deste trabalhador, que vai omitir o dever de trabalhar, então o subsídio de novo vai aparecer. Vai aparecer para este trabalhador que não pode ir trabalhar por motivo desta natureza. Não só,
Também podemos falar de situações de convalescência, por exemplo. Ele está em convalescência, estando em convalescência, então vai ter direito a este subsídio. Está em convalescência também, por exemplo, o próprio dependente do trabalhador vai ser acionado tanto este subsídio para que possa tanto amainar, digamos assim, a situação de carência nessas alturas de dificuldades que o trabalhador estiver a enfrentar ou o seu dependente estiver a enfrentar. Portanto, a base aqui é conseguir-se que, de uma forma discriminadamente legal, tanto se possa atribuir as pensões, se atribuir os subsídios, mas olhando também o tempo que está envolvido. Naturalmente que é concebível que depois de um ano, tanto dias consecutivos, o indivíduo não está conseguindo ir ao trabalho por causa deste impedimento de doença, é natural que se comece a pensar na invalidez. É o que a lei efetivamente faz. Então, também tem que se dizer que existe aquelas taxas que o próprio Serviço de Segurança Social paga, portanto, aos hospitais, portanto, derivados de internamento, portanto, subsídio por internamento, assim dito. Portanto, esse subsídio por internamento, portanto, vai ser canalizado à própria unidade hospitalar, que tomar conta da pessoa, do dependente do trabalhador ou do próprio trabalhador estando internado. Muito bem. Doutor Abdullah Sano, o que nós vemos muitas vezes, ou assistimos muitas vezes, é que as pessoas parece que não se socorrem desse subsídio por doença. Muitas das vezes o que nós temos é alguma solidariedade da própria empresa em continuar a pagar o próprio salário, neste caso ao trabalhador. Isto, como é que a gente pode explicar? Sobretudo porque muitas das vezes falamos de alguma burocracia para as pessoas acederem àquilo que é de direito. Bom, ainda bem que se refere a isto, porque efetivamente existe esta burocracia. Normalmente, os trabalhadores que se encontram nesta situação, quando internados no hospital por doença, quando recorrem ao Instituto Nacional de Segurança Social, que é a gestora da Segurança Social, debatem-se com problemas muito sérios de demora na recepção do valor que lhe é conferido. Isto é uma realidade. O porquê não sei, mas trata-se aqui de uma burocracia que existe e tem que ser alterada. O que é que algumas empresas têm feito em relação a este aspecto? Têm, por uma questão humana, sentido que, olha, este trabalhador está numa situação de inferioridade e está a precisar de remuneração porque está doente. Enfim, as empresas assumem a remuneração pelo período em que o trabalhador esteve doente, mas aqui é a prerrogativa dessas empresas dirigirem-se ao INSS para recuperar... Para reaverem. Exatamente, aquele valor que adiantaram o trabalhador e pagaram por uma questão de solidariedade, pagaram o trabalhador e reaverem com todo o direito que lhes é conferido. Mas, às vezes, e esta é uma questão que nós temos agora a apelar e criticar para que se resolva, às vezes, o INSS tem pautado por fazer de tudo para não pagar este valor. Muitas das vezes verifica-se, nós temos visto, verifica-se que o INSS tem rejeitado a pagar este valor. Isto não é legal. E desde já apelamos ao INSS e a quem de direito que nos está a ouvir, que para das próximas vezes, daqui em diante, que este problema seja solucionado, porque é uma questão simples. O empregador até está a assumir uma questão que o próprio Estado é competente para assumir, portanto, proteção social. Então, se o empregador está a pagar, está a fazer um adiantamento, está a contribuir para que esta proteção social se efetive. Portanto, o que é que custa, ao invés da empresa, se calhar, premiar o empregador por estar a fazer isto, estar a pautar por não pagar estes valores? Portanto, é uma coisa que tem que ser resolvida. Eu fazia essa pergunta porque o artigo 21 do Regulamento sobre Segurança Social
nesse caso ligado ao INSS, estabelece que o subsídio não é pago nos 3 primeiros dias em cada impedimento. Este é o número 1. O número 2 diz que para a contagem do período de espera não se atende ao dia de baixa se o trabalhador tiver recebido remuneração. O número 3, o subsídio é pago sem exigência do período de espera, no caso, a linha A de hospitalização do trabalhador, a linha B, doença contagiosa, desde que expressamente indicada pelo médico nos respectivos atestados. Não são estas questões que muitas das vezes podem fazer com que o Instituto Nacional de Segurança Social recorra ao próprio regulamento ou à própria lei para demorar na prestação ou na concessão do subsídio? Repare, isto é um fato e é de lei. Os 3 primeiros dias, de acordo com o decreto, não é? Este decreto estava referido, o decreto 53/2007, os 3 primeiros dias não são pagos. Se me perguntar porquê, eu vou ter muitas dificuldades por isso. Mas o que tem acontecido e o que estava a reportar é que, mesmo que o trabalhador falte mais de 3 dias, mesmo que ele falte por doença, durante um mês, até mesmo nas situações, estas situações às vezes são penosas, mesmo a situação de licença de parto, em que também o INSS é responsável por pagar neste período, nós temos tido várias dificuldades para recuperar. O empregador assume. Mesmo, exatamente. O empregador tem estado a assumir. Às vezes há empregadores, não são todos que são de benevolentes, há outros que não assumem, há outros que, olha, vai. Estava doente, vai ao INSS recuperar o valor. Mas é penoso. Este trabalhador é obrigado a ir por tantas vezes ao INSS. Processo de requerimento. Exatamente. De tal forma que alguns até acabam desistindo. Mas é isto que acontece. Infelizmente, nós deparamos-nos com isto. Mas a lei não diz que o INSS não tem que pagar. Não, o INSS, desta situação de doença, não tem que pagar, sim, os 3 primeiros dias. Mas os restantes têm que ser pagos, porque é de lei. Esta questão do doutor Paulino, em que muitas das vezes nós temos lá a previsão legal, a cobertura legal, entretanto, parece que as instituições é que não têm estado a cumprir. São daquelas situações em que a gente diz que as leis não é tudo ter uma lei, não é de todo uma felicidade se ter a lei, porque pode ser que não haja cumprimento dessa mesma lei. Exatamente. Olha, há algumas questões que é preciso ressalvar, mas a primeira coisa a responder em relação a esse caso é que todas as leis, portanto, as normas jurídicas, só têm valor porque têm proteção coerciva. Ou seja, se estas normas não encontrar esta proteção coerciva, ou seja, a sua forçação, em inglês chamam isso de law enforcement, que é para garantir que a lei seja cumprida, de fato vai ser uma letra morta. Então, é preciso que haja mecanismos de fiscalização. Esta fiscalização eu colocaria na perspectiva de primeiro exigir. Portanto, as pessoas têm que saber exigir. Portanto, saber exigir significa saber quais são os mecanismos que devem utilizar para impor o direito que é assistido por lei. E qual é esse direito que nós temos? A própria lei, tanto este regulamento que nós temos, já coloca aqui a questão de que, havendo falta de cumprimento por parte do INSS da sua obrigação, então, o interessado, no caso, o beneficiário, ele poderá, num primeiro momento, correr para o recurso hierárquico, ou seja, recurso gracioso, em geral. Portanto, na busca da proteção do seu direito. Falhando isto, já existe um contencioso para as pessoas poderem ir lá e ir buscar os seus direitos. O que não devem fazer é simplesmente retrair-se ou deixar de fazer seguimento, porque acabam perdendo essa necessidade. Relativamente à questão dos 3 dias, o que a lei aqui procura dizer é que não se pode, por exemplo, em casos gerais, assumir-se que hoje houve, por exemplo, internamento e amanhã
precisamos de subsídio que sai eventualmente, não. Coloca-se um período de espera de 3 dias. Aqueles dias todos têm que ser pagos, mas aqueles 3 dias é um período de espera tirando o dia de internamento. É o período de espera em que depois disso já o indivíduo deverá exigir o direito ou deverá ter expectativa de receber. Ou seja, no 4º dia já tem expectativa de que aquele valor poderá tanto aparecer, porque é de direito. É isto que a lei procura dizer. E ainda ela já coloca a questão imediata. Em casos, por exemplo, do próprio internamento do trabalhador, ou em caso de uma doença contagiosa, etc, etc. Então, a lei diz que ali, tanto não há nenhum período de espera, é que tem que haver pagamento imediato. O que existe de burocracia, de fato está lá, os interessados, no caso, os beneficiários ou os seus representantes, deverão lutar para que, tanto, esses direitos são salvaguardados. Quando se trata, por exemplo, de pensões, de sobrevivência, etc, etc. A lei, por exemplo, diz que depois de, tanto, 8 dias depois da decisão, as pessoas deverão, tanto, proceder ao recurso. E no caso desse recurso, tanto não prosseguir, significa que 6 meses depois, o exercício de direito de prossecução para este processo para reaver os valores vai caducar. Então, é isto que é muito importante que as pessoas conheçam. Tanto, os 6 meses ali vão fazer caducar o direito. Então, as pessoas devem agir na perspectiva de ver salvaguardado. Tanto, se for necessário reclamar, se for necessário ir ao superior, marcar audiência, etc., e se não der, logo cair nos tribunais, entre aspas. Então, isso deve ser feito na perspectiva de reaver os direitos das pessoas, porque a lei é clara. Muito bem. Eu vou ainda para si, doutor Paulino, para olharmos também para a questão da prestação, neste caso, ou do subsídio por velhice. O artigo 28 do regulamento, neste caso, da Segurança Social, prevê que o beneficiário que completa 55 anos de idade, sendo mulher, ou 60 anos, sendo homem, tem direito à pensão por velhice desde que reúna cumulativamente os seguintes requisitos. A linha A, ter sido inscrito no sistema há pelo menos 20 anos e antes de requerer, neste caso, a pensão. A linha B, ter completado 10 anos, ou seja, 120 meses, com entrada de contribuições. Depois temos o número 2, tem ainda direito à pensão por velhice, o beneficiário que, independentemente da sua idade, satisfizer as seguintes condições, a data, neste caso, do requerimento. A linha A, ter sido inscrito no sistema há pelo menos 30 anos antes de requerer a pensão. A linha B, ter completado 25 anos, neste caso 300 meses com entrada de contribuições. Esta questão, doutor, de 20 anos inscrito, depois outro número de anos com entrada de contribuições, está aqui o sistema a dizer que é possível que você esteja inscrito por 20 anos, entretanto as contribuições só deram entrada durante 10 anos. Está aqui o sistema a querer dizer que é possível que você esteja inscrito e não esteja a canalizar os fundos. Como é que podemos explicar esta questão, doutor? Olha, eu vou trazer uma questão prévia, talvez não tão relevante, mas que devo dizer. Eu faço parte da Comissão Consultiva de Trabalho e também da Comissão Especializada, que fez há pouco tempo, já terminamos a revisão deste instrumento. Portanto, vamos ter um instrumento novo. Vamos ter um instrumento novo, na minha apreciação, um instrumento melhorado, tanto na perspectiva de algumas falácias que constavam no pensamento do legislador anterior, tanto terem sido já supridas. Então, provavelmente hoje tenha já dado entrada no Conselho de Ministros, mas vamos aguardar até que haja a publicação deste instrumento, mas de alguma maneira
do ponto de vista do período de incidência das próprias pensões, etc, etc, vai melhorar muito. Por exemplo, se eu pegasse num salário de 10 anos atrás e querer calcular a pensão do indivíduo hoje, está totalmente desfasado. Então, houve melhoria nessa perspectiva. Neste caso em concreto, aqui o legislador, ele coloca esses 20 anos, chama-se isso de período de garantia. Tanto o período de garantia, que o indivíduo esteja dentro do sistema, apenas estar dentro, mas do ponto de vista de exigência, o legislador exige aqui 120 meses, ou seja, 10 anos. 10 anos. Então, bem analisado, parece que aqueles 20 anos só vinham para atrapalhar. Porque, no fundo, o que interessa para a própria INSS, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de captação de receita, é que o indivíduo efetivamente seja contribuindo, porque é a partir das contribuições que nós conseguimos, portanto, pagar as receitas ou cumprir com as receitas que a INSS tem. Mas estaríamos aqui a dizer que, envolvidos 10 anos ininterruptos, o trabalhador poderia recorrer, neste caso, ao INSS, para receber, neste caso, uma pensão por velhice, numa situação como essa? Ora bem, é preciso ver que estes requisitos, primeiro, são cumulativos. São cumulativos, ou seja, devem se verificar todos numa determinada situação. São condições cumulativas para que o indivíduo se qualifique a uma determinada pensão ou a um determinado subsídio. Essas condições normalmente são cumulativas. Aqui, a lei anterior, era preciso que primeiro estivesse escrito pelo menos 20 anos. Depois, mas o primeiro requisito é que tenha pelo menos 55 anos sendo mulher e tenha 60 anos sendo homem. Depois de ter 55 ou 100 de acordo com o gênero, então aí já tem que ter entrado nas contribuições de INSS pelo menos 20 anos. E depois ter entrado com prestações de garantia, tanto no período pelo menos de 120 meses, tanto ou numa outra situação em que o indivíduo, por exemplo, tenha se inscrito há 30 anos, depois tenha contribuído 25 anos, independentemente já da idade aqui, então este indivíduo tem acesso a esta pensão. Ora, no âmbito de debate que se fez, sem querer trazer um instrumento que ainda não está aqui, nós pensamos, discute-se a questão dos 240 meses de contribuição do indivíduo. Então, e ali, subsequentemente, se olha a idade e acabou, de acordo com o gênero das pessoas. Então, é preciso que se veja, primeiro, que estamos aqui em requisitos meramente cumulativos ou totalmente cumulativos, depois que a falta de um ou um incumprimento de um vai fazer com que o indivíduo não se qualifique. Essas questões são essas que se levantam em outras perspectivas. Por exemplo, há quem diga, olha, mas eu não violei nada. Só que ainda não cheguei ali, mas não posso ter esse salário, mas não violei nada. Então, é este o problema que se levanta. Mas, no âmbito daquele princípio que enunciamos, sobretudo quando nós pensamos do ponto de vista de sustentabilidade do sistema, este sistema ele depende das contribuições das pessoas. É verdade que a INSS faz aplicação, porque é de lei também, que faça aplicação, quer nos bancos, quer através de imobiliários, etc, etc, tem que fazer esta aplicação para derivar mais receita. Mas a base fundamental deste tipo de segurança social obrigatória é a contribuição das pessoas. E também tem que se ter em conta este princípio de, portanto, de sustentação ou de apoio que as gerações devem dar uma à outra. Então, se nós não tivermos o tal período de garantia, o que vai acontecer é que não vamos ter receita. Daqui a pouco, a instituição tanto pode falir e ali a consequência seria pior. Então, é preciso, sim, que o período de garantia esteja lá, fixado objetivamente
e que no âmbito de predisposição das pessoas, ou naquela altura em que as pessoas efetivamente precisam do sistema, tem que haver flexibilidade no sentido de se fazer a facilidade de concessão dos subsídios ou das prestações que sejam necessárias nessa altura. Mas não necessariamente pensarmos que tanto a colocação de condições em si seja nociva, não. É uma colocação necessária para garantir a sustentabilidade, é uma colocação necessária para garantir, portanto, esse suporte intergeracional, é uma sustentabilidade necessária, aliás, são condições necessárias para que o sistema de segurança social em Moçambique possa responder ao objetivo fundamental para que foi instituído. Muito bem. Doutora Sandra, gostaria também que olhasse para estas condições que são colocadas, sobretudo de forma cumulativa. Eu depois estava aqui a olhar, sobretudo, na diferença. São 20 anos de inscrição e apenas 10 anos de contribuição. Quer dizer, há um gap aqui muito grande. Até parece que se permite que uma pessoa esteja inscrita durante 20 anos e nesses 20 anos possa estar desempregado durante 10 anos. Eu penso que este aspecto é que, na minha opinião, é que revela. Porque nem sempre, durante o período em que o trabalhador está inscrito na Segurança Social, a pessoa pode estar empregada durante esse tempo todo. Há vezes em que uma pessoa, um trabalhador, está empregado e continua a oferir os seus rendimentos, os seus salários, porque não só o salário, conta também aqui as remunerações periódicas e permanentes que ele também ofere. Passado este período, 5 anos depois, por exemplo, ele pode passar por um período em que não esteja empregado. Não é? Ele tem que estar à procura de um outro emprego, não sei o quê. A partir de então, pronto, volta a contribuir. Então, eu acho que a razão desta diferença do período de contribuição e do período do período de inscrição e do período de contribuições está por aqui. Mas eu só para acrescentar ao que o colega estava aqui a referir, em relação à questão de contribuições, o sistema, ele referiu muito bom que o sistema depende muito, este sistema foi concebido para aguentar a situação económica do próprio, primeiro tem que se ver, porque e não só a questão das pensões e todos os benefícios que todos os outros optam, tem que se ver a condição económica, a condição de viabilidade, de durabilidade do próprio sistema de segurança social. Portanto, é preciso que estejam garantidas as contribuições necessárias. Isto é um cálculo que foi feito de uma forma técnica para que se possa conceder estes benefícios aos trabalhadores. Então, se não corre-se o risco daquela situação em que os beneficiários que são em um número largamente maior em relação aos que estão, neste caso, no ativo a injetar dinheiro. É verdade que o INSS tem uma base social, mas esta base social não tem que ver que não tem que funcionar sem critérios objetivos, não é? Senão estaríamos aqui a dizer que, olha, as pensões hoje em dia são muito pequeninas, então temos que pagar mais cada um, ao invés de estar a receber 10 mil, 5 mil, vamos pagar 50 mil cada um, mas depois como é que haveria de funcionar o sistema? Eu penso que as coisas partem por aqui. Mas, entretanto, eu ia dizendo também que o facto de um trabalhador não reunir requisitos de contribuições não tem solução? Não, tem solução. Não é? Se, por exemplo, um trabalhador já atingiu uma trabalhadora, por exemplo, já atingiu 55 anos, idade de reforma, e o homem atingiu os 60 anos e não tem contribuições suficientes para receber a sua pensão, há possibilidades de se pagar, de se efetuar os pagamentos, de se compensar até se chegar ao período em que as contribuições dizem respeito
respeito. Então, pode-se pagar, pode-se adiantar os pagamentos e a pessoa tem o pleno direito de gozar a sua pensão e atingir a sua reforma. Este já é um processo complexo, que é uma espécie de investimento. É uma espécie de investimento. É uma espécie de investimento. Se a pessoa puder efetivamente pagar as contas, imaginemos que faltam, aqui tem 120 meses de contribuições. Imaginemos que faltam 50 meses, 30 meses de contribuições para que ele atinja os requisitos gerais da reforma. Pode-se fazer um investimento, o trabalhador pode requerer para que pague as contribuições de tal forma que atinja os requisitos estabelecidos para o efeito, para além da idade da reforma, portanto, as contribuições exigidas para o efeito. Muito bem. Doutor Paulinho, volto a si também, para falarmos um pouco sobre a questão dos valores que que as pessoas oferem, os trabalhadores oferem, e muitas das vezes tem estado a dizer que são valores largamente muito baixos em relação àquilo que era o salário do próprio trabalhador. Eu vou buscar aqui a fórmula que está mesmo na própria lei. O artigo 29 estabelece que o montante mensal da pensão por velhice é fixado em função da remuneração média mensal, definida como remuneração média mensal é igual a TR sobre 120. E TR representa o total das remunerações sujeitas a contribuições no decurso dos 10 anos civis que precedem a data de requerimento da pensão. Depois, o número 2, no dia 1 de janeiro de cada ano, será acrescido um ano civil até o máximo de 20, para a obtenção do total de remunerações e adicionando o primeiro ano, 12 meses, ao denominador para o cálculo da remuneração média mensal. Esta fórmula de cálculo, não é ela responsável por empurrar muitas vezes esta pensão para valores muito baixos? Bem, do ponto de vista de cálculos, até tanto no caso em concreto, olhando o direito comparativo, o que nós vamos ver é que estas fórmulas visam essencialmente materializar tanto aquilo que é o desejo de, primeiro, prestar, mas havendo sustentabilidade, e garantir que aquelas pessoas todas as pessoas que contribuíram, tanto possam ter algum dividendo nisto. Não correr para uns, depois há problemas de sustentabilidade para garantir a manutenção do próprio sistema. Mas, resumido, nós vamos ver que a pensão, por exemplo, por invalidez ou por velhice, está por aí cerca de 65% do salário. 65% do salário. Então, quando nós estamos a pensar por aí cerca de 65% do salário, estamos a dizer que, ou seja, falando de pensão por invalidez, estamos a dizer que está cerca de 65% daquilo que teria na pensão por velhice. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquele que está... E depois a lei volta a regular também do ponto de vista do percentual comparado com aquilo que são os salários mínimos. Quer dizer, não deve ser 60% menos do que... Não pode ser abaixo de 60% de salário mínimo mais baixo, etc, etc. Esta conjugação visa, portanto, enquadrar o pensionista numa situação de não um pouco mais, não um pouco menos, mas que numa razoabilidade de sustentabilidade. Agora, se me perguntar se esta pensão é suficiente, é claro que não é, porque o próprio salário em si já não é suficiente. Agora,
se nós formos a pensar já nos subsídios, é complicado. O doutor trazia aqui a questão de que as pessoas podem, de fato, continuar, porque agora haverá uma inovação também importante, que não interessa trazer aqui, mas se nós estamos a dizer que tanto essa manutenção voluntária no sistema, por exemplo, chegou o período em que eu completei os 55 anos ou completei os 60 anos, eu podia já requerer para pensão por velhice, etc, etc. Mas não consigo, portanto, ir à reforma porque algum requisito não estou a satisfazer. Então eu posso me manter lá. Não fiz, por exemplo, é um exemplo, 120 prestações, fiz 100 prestações. Agora, eu gostaria de continuar o resto para poder ter a pensão na totalidade, como é do ponto de vista do que a lei coloca para a pensão, por exemplo, de velhice. Outras questões são levantadas ali. Olha, se eu não tive nada no momento que eu estava a trabalhar, onde é que eu vou buscar para continuar o investimento? É um debate que se levanta. Não só, também se levanta a questão de dizer, olha, este sistema de segurança social obrigatória é para quase todos os setores. Digo quase todos os setores, nomeadamente estamos a falar do exercício de atividade remunerada em Moçambique, incluindo os estivadores. Alguém já tem 60 e tal anos, será que ainda tem condições de continuar a pegar saco para continuar as contribuições? Ali levanta-se os debates, mas é muito importante o tema que o doutor trouxe, porque é uma reflexão. Portanto, e se eu que oferia todos os dias não era efetivamente suficiente para custear as despesas, supondo que eu vá querer fazer investimento, mas não consigo trabalhar, onde é que vou mobilizar aqueles recursos para continuar? É este debate que se levanta. Daí que o posicionamento do legal tem que ser na perspectiva de que o contribuinte deve dar o melhor que pode e chegar daquela altura de fato interromper. E temos muitos casos em que, por exemplo, setor da banca, etc., e outros setores, quando você atinge aquela idade, já não há contemplações, tem que parar, sem falar do Estado, mas mesmo no âmbito do setor privado. Portanto, atingiu aquela idade, o próprio sistema do setor vai dizer, não, você já está fora, então passa para o regime de segurança social. Então, onde é que você vai buscar para poder contribuir? Mas é isso que... O setor esforça-te para sair desse caso do... Exatamente. Então, o que se diz ali, teoricamente, é que tem que procurar um outro emprego para continuar a contribuir, de maneira a chegar até as prestações que são necessárias. Se você tiver entrado tarde, por exemplo, para o emprego, chegou àquela idade, você tem que sair, mas as contribuições não podem. É dali onde já entra uma outra solução, talvez de ganhar 50%, etc., etc., daquilo que é o direito que o pensionista, dentro das condições exigidas por lei, ia ganhar. Então, discute-se a questão de receber 50%, quem não pode conseguir se manter, portanto, para sustentar. Portanto, a fórmula é refeita em função deste critério que muitas das vezes não é atingido. Exatamente. Então, são essas condições que são colocadas, mas é importante também colocar outras condições, por exemplo, no âmbito do subsídio por doença, coloca-se ali a questão de 6 meses consecutivos tanto seguidos de contribuição ou tanto um ano interpolado e depois tendo já índice de profissionalidade. O que é esse índice de profissionalidade? É ter pelo menos 2 meses de remuneração tanto seguidos dos últimos 2 meses. Portanto, ter 2 meses de remuneração que tenham efetivamente dado entrada como garantia, portanto, nos últimos 2 meses, ou antecedendo 2 meses, portanto, da doença, ou do impedimento, ou da incapacidade para o trabalho. Esta perspectiva significa que há alguma facilitação para a questão dos subsídios. Então, em relação à velhice, em relação a outras pensões como de invalidez, há de fato aqui que pensarmos que as inovações que foram introduzidas possivelmente venham a melhorar o entendimento. Muito bem, estamos a falar sobre a segurança social em Moçambique, o regime da segurança social em Moçambique, aqui no programa Cuidjur. Vamos
a um breve intervalo. Nós voltamos já. Não sai daí. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional. Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos não marca nenhum golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Santos, de Busa, e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Muito bem, voltamos para a segunda e última parte do programa Cuidgir. Estamos a olhar para o regime da segurança social em Moçambique, tal como já havíamos avançado. Do ponto de vista constitucional, o artigo 95 da Constituição da República estabelece no seu número 1 que todos os cidadãos têm direito à assistência em caso de incapacidade e na velhice. O número 2 diz que o Estado promove e encoraja a criação de condições para a realização deste direito. E no âmbito deste encorajamento temos a Lei Quadro de Proteção Social, a Lei 4/2007, de 7 de fevereiro, que é um instrumento que versa sobre a proteção social no geral, falando sobre a questão da segurança social básica, a segurança social obrigatória. Portanto, antes de irmos ao intervalo, Dr. Abdul Hassan, estamos a falar um pouco sobre esta fórmula que muitas das vezes os trabalhadores sentem-se penalizados com a mesma, dizendo que o salário na ordem dos 60%, 65% é irrisório. Eu estou a imaginar um trabalhador que recebe muito próximo do salário mínimo e se calhar estamos aqui a falar da média do salário mínimo nacional, que deve estar na ordem dos 4.000 a 5.000 meticais, tendo em conta os vários setores. Então, estamos a dizer que este trabalhador vai oferir
por mês na ordem dos 3,5 meticais por mês ao fim, neste caso, do período de desconto, neste caso, do trabalho. Como é que podemos olhar? Será problemática esta fórmula ou é porque não podemos efetivamente dar 100% do salário ao trabalhador? Não, eu sinceramente não coloco muitas objeções. Acredito muito que as fórmulas aqui calculadas foram feitas com critérios efetivamente aceitáveis e tendo em conta o que eu estava a referir-me, a sustentabilidade do próprio sistema. Agora, é verdade que estas situações em que das situações de pessoas que estão em situação fragilizada podiam ser melhoradas. Referi-me agora, por exemplo, um trabalhador que ganha 5.000 meticais, qual seria a pensão que ele haveria de oferir em função deste salário, tendo em conta que também a pensão é calculada também com base no salário do trabalhador. Era preciso que também, se calhar, víssemos estas situações e que fossem compensadas, dado o caráter da função social que caracteriza o sistema de segurança social em Moçambique. Mas eu iria dizer que, pronto, e se calhar a segurança social complementar também ajudaria muito, foi criada também para ver se conseguiam reforçar esta situação, tal como a própria lei diz, que a segurança social complementar visa fortificar, não é? Ajudar, portanto, a situação da segurança social obrigatória. Portanto, é um sistema de segurança social que é criado de uma forma mais privado, não é? As empresas criam aquilo que se chama de fundo de pensões, em que gerem elas próprias, não é? Elas próprias, ou contratam uma terceira entidade para gerir este sistema de seguros e que para proteger os seus trabalhadores. Da Coanha, por exemplo, do Banco Central? Por exemplo, do Banco o sistema de segurança social do Banco Central, por exemplo. E estamos a falar de muitos outros fundos de pensões que hoje em dia, graças a Deus, há muitas empresas que já têm um fundo de pensões próprios, não é? Então, os requisitos aqui já não são os mais apertados em relação à segurança social, por exemplo, quer os do INSS, referia-me, os de idade, por exemplo, nós encontramos alguns que é possível atingir-se a reforma com idade inferior aos estabelecidos aqui na Segurança Social Obrigatória e as contribuições também. Mas depois, doutor, parece que estes fundos de pensões mais privados são mais generosos que estes fundos de pensões. São mais generosos? Mais generosos. Exatamente. Muito, tenho que dizer que sim. Existem muitos desses fundos de pensões privados são muito generosos. São generosos, muito generosos, não digo, mas são generosos. As entidades empregadoras fazem um esforço de tal forma que premiam os seus trabalhadores quando atingirem a reforma. Se calhar isto visa reforçar, mas não estou a dizer que a entidade que detém a gestão sobre a segurança social obrigatória tem que dormir na forma, tipo, no sentido de que as entidades empregadoras, as instituições privadas vão resolver o resto que o INSS não possa resolver. Tem que haver um esforço de ambas as partes, tem que haver um esforço do INSS, ressalvo aqui, em função das condições económicas do sistema, das condições económicas do país, se possa conferir pensões justas e robustas, adequadas a trabalhadores. Muito bem, depois falou aqui de um aspecto que nos últimos tempos tem estado a ser discutido, sobretudo na forma como o INSS, em particular,
como um fundo de pensão que abrange a todos os trabalhadores do setor privado, faz os seus investimentos e na forma como é calculada a própria pensão do próprio trabalhador. Até que ponto é que estes investimentos que são feitos pelo INSS deviam ser comunicados aos contribuintes, sobretudo os ativos, como forma de garantir que eles não percam em nenhum momento ou aquilo que é feito em função do seu dinheiro, exatamente, não é? Sobre a gestão do seu dinheiro. Eu penso que o INSS, na qualidade de uma instituição pública e na qualidade de gestora, neste caso, de contribuições, tal como outra instituição, e tal como nós podemos considerar isso como fazendo parte, os trabalhadores também fazem parte, porque são eles quem estão a gerir, quem estão a contribuir, quem estão os trabalhadores e os empregadores. É justo que situações de gestão do próprio INSS, vicissitudes, incluindo, como estava a referir, qualquer investimento possa ser feito para com os valores que se encontram das contribuições dos trabalhadores, quando esse facto tivesse que ocorrer, fosse comunicados aos seus, obviamente, aos seus verdadeiros, vamos lá, proprietários, não digo proprietários diretamente, mas quem contribui para aquilo, aos interessados. É melhor aqui dizer, o termo correto é este. Agora, não sei se normalmente costuma ocorrer é que muitas das vezes não são os próprios contribuintes não são informados, refiro-me quer às entidades empregadoras, quer aos próprios trabalhadores. Isto efetivamente é uma coisa que decorre da lei. Portanto, tem que haver informação, tem que haver comunicação quando se trata de ato relacionado com a gestão de um bem público, sobre a gestão dos fundos, não é, geridos que são o garante do futuro exatamente das pessoas. Exatamente. Eu fazia essa pergunta, doutor Paulino, sobretudo porque nós tivemos, no caso do INSS, um problema com o nosso banco, e o nosso banco é detido maioritariamente pelo INSS, que são esses fundos públicos, esses fundos dos mesmos trabalhadores, e de forma muito curiosa, quando a ministra foi perguntada sobre até que ponto é que isto poderia prejudicar aquilo que é a gestão corrente do próprio INSS, mesmo com aqueles fundos que tinham sido investidos, que eram largamente muitos no nosso banco, a ministra disse que não afetaria em nenhum momento a questão das pensões ou as contribuições, neste caso, que os vários contribuintes foram dando. Depois ficou uma pergunta, então, se calhar era possível dar mais aos próprios pensionistas. Mas como é que olha para esta questão da informação que é preciso dar aos contribuintes, como forma deles ficarem sempre a par daquilo que está a ser feito com a sua contribuição? Olha, tudo que estamos a falar, a lei já impõe isso. Estamos a falar do princípio da publicidade dos atos de administração. Por exemplo, atos administrativos, atos de administração. Portanto, estes institutos públicos têm uma obrigação legal de, primeiro, os atos que praticam ser públicos. E, em segundo lugar, os atos praticados por estes devem ser fiscalizados. Estamos a falar, por exemplo, da obrigação de auditoria exterior, tanto ao sistema em si, que deve ser garantido. De maneira a porque é assim que o público é informado, através da publicação de relatórios de conta, por exemplo. Isto é obrigatório, do ponto de vista legal. Eles devem, dentro de um determinado período de exercício do ano civil, ou ano econômico, se quisermos,
colocar à disposição do público em geral e, sobretudo, dos interessados, os relatórios relativos ao exercício do ano anterior. Depois, é preciso que haja auditorias externas. Depois, é preciso que todos os atos praticados sejam feitos na maior publicidade. Se a ministra, eventualmente tenha dito que tanto não vai afetar, eu não sei até quando, eu acho que talvez tenha sido infeliz, porque o que é coletivo, não se pode levar e desperdiçar-se. Tanto, de alguma maneira, se nós estamos a falar de escassez de recursos no nosso país, é que vai afetar. Nós podemos até corrigir, talvez tentar se dizer que não vai fazer com que o sistema em si vá à falência. Entre ruptura. Sim, entre ruptura, mas que afeta, isso é um fato, é recurso. Então, isso afeta. E eu preferia também trazer outras reflexões, eu acho que interessam também ao público, relativamente a outras pensões, como, por exemplo, o subsídio por morte. Portanto, é extremamente importante o subsídio por morte que o próprio sistema deve trazer. Estamos aqui a falar, primeiro, tanto daquele subsídio que é dado uma vez, quando o contribuinte, seja ele pensionista, seja ele indivíduo com alguma garantia já de contribuição. Essa garantia de contribuição é de 3 anos e também a prestação de 6 meses de contribuições, inscrito há pelo menos 3 anos depois que tenha feito prestação de 6 meses e, sobretudo, nos últimos 12 meses antes do falecimento. E o que é isto de subsídio por morte? É um valor que é dado normalmente aproximado a 6 salários do defunto. Se houver filhos menores, então, aí, por cada filho menor, vai-se acrescer um determinado valor que é dado tanto para o cônjuge sobrevivo quanto para os filhos. Estamos a falar de 50%, e na falta destes, portanto, passa para os ascendentes e que também recebe a totalidade. Na falta de cônjuge sobrevivo, na totalidade o valor vai ser dado aos filhos, portanto, na sua totalidade, não 50% como se tinha dividido anteriormente. E também, depois aparece aqui o subsídio, por exemplo, do funeral. Portanto, este subsídio de funeral, a garantia que o beneficiário, estamos a falar do falecido, que era o beneficiário do sistema, deve pelo menos ter entrado na inscrição há 3 meses e ter dado entrada de contribuições por 3 meses. E depois disso, então, é dado o subsídio de funeral. E ali, o que é isso de subsídio de funeral? É aquele valor que serve para compra de caixão, normalmente se diz isso. Uma coisa é subsídio por morte, outra coisa é subsídio de funeral. Depois, temos ainda na senda da morte, ainda no âmbito do falecimento, temos a pensão de sobrevivência. Portanto, as prestações de sobrevivência, exato. Exatamente. Essas prestações de sobrevivência são as pensões de sobrevivência, para que os herdeiros e a outra parte que é o cônjuge sobrevivo tenham direito a isto. É preciso que o beneficiário tenha contribuído com pelo menos 5 anos, estamos a falar aqui de 60 meses, com a entrada de contribuições, tanto na data da sua morte. Então, esta pensão de sobrevivência é dada tanto ao cônjuge sobrevivo existindo, ou ainda dado a filhos menores de 18 anos. Mas os que tenham acima de 18 anos e menos de 21, estando no nível médio, comprovado que estão a estudar positivamente, também vão ter esse direito, têm esse direito. Também, tendo acima de 21 anos até 25 anos, estando matriculado numa faculdade, numa universidade, portanto, esta pensão vai continuar, a pensão de sobrevivência, para a questão de sobrevivência dos dependentes do pensionista falecido, ou seja, do trabalhador ativo, que era, no caso, beneficiário. Então, este tipo de prestações deve se requerer, é muito importante isso para as pessoas,
depois do falecimento ficam sentadas. Depois estamos à espera de 1 mês, estamos à espera de 3 meses, depois de 6 meses vamos começar a nos mexer. Nessa altura caducou o direito. Então, dentro de 6 meses as pessoas têm que se preocupar em requerer, tanto, mesmo com toda a burocracia, mas devem iniciar o processo, na perspectiva de que não possam perder tanto os direitos que a lei atribui a estas pessoas. Então, é uma prestação tanto de grande importância, mas que levanta muitas controvérsias, porque muitos, depois do falecimento daquilo que estávamos a dizer, para poder ter depois tem esta dificuldade, tem aquela. Eu penso que é preciso a sociedade trabalhar com rigor para que os direitos das pessoas não possam simplesmente ser queimados por alguns funcionários de má fé. Chega lá, diz isso, diz aquilo, quando você dê papel down em alguns casos. Então, quando chega lá, já quer discutir o direito, então já caducou, não tem como fazer. Então, mas é nesta perspectiva que nós achamos que o sistema de segurança social deve ser cuidado, deve ser gerido, tendo em conta o princípio de legalidade, que já resume muitos princípios, sobretudo essa questão de transparência, da publicidade, esta questão de publicação de relatórios, esta questão de prestação de informação, esta questão de prossecução criminal para aqueles indivíduos que, portanto, se aproveitem destes fundos. Porque há muitas dessas coisas, nós achamos que as pessoas são expulsas, as pessoas são detidas, mas o dinheiro que é bom, que deve voltar, muitas das vezes não volta. Então, é preciso uma prossecução séria para que as pessoas que se beneficiem do bem comum de forma ilícita sejam responsabilizadas e saber que aquele fundo não é para enriquecer aquelas pessoas, é para beneficiar aqueles indivíduos que estão em situação de carência ou em situação de mesmo doenças crônicas, que já não ultrapassam as capacidades que têm, sobretudo mergulhados na situação em que as pessoas possam estar. Então, é isto que se tem que colocar, e nós, como sociedade moçambicana, como contribuintes, tanto da parte dos empregadores quanto da parte dos trabalhadores, é preciso unir esforços para garantir que isto seja feito de forma transparente. Muito bem. Ainda bem que o Dr. Paulino deu o pontapé de saída em relação à questão do subsídio, a questão da pensão também, de sobrevivência, quando falamos de prestações, nesse caso, por morte. Doutor Abdul, nós temos aqui dois aspectos, que é o subsídio por morte, cujas condições são 3 anos de inscrição e 3 anos e 6 meses com entrada de contribuições, 12 meses, neste caso, precedentes, neste caso, à morte. E depois temos, por outro lado, prestações, ainda na prestações, onde, em termos de condições, temos que ter 5 anos de inscrição, 60 meses com entrada com 60 meses de entrada de contribuições, neste caso, a totalidade, neste caso, dos anos da própria inscrição. Como é que podemos olhar para a diferença aqui? São 3 anos, são pelo menos 3 anos para a questão de subsídio por morte, e depois são 5 anos que são necessários de inscrição e com entradas de 60 meses para que haja a pensão de sobrevivência. Falar de apenas 2 anos de diferença. Como é que olha para esta questão? Não, esta é uma forma que a lei encontrou para compensar as pessoas que se encontram, portanto, a herdar sob a herança do falecido, digamos assim, não é? Portanto, na minha opinião, a pensão de sobrevivência, que exige mais tempo de período de vida, faz sentido que decorra durante, que exija requisitos mais longos, por exemplo, 60 meses de contribuições, enfim, e o período de contribuição, porque é um benefício que vai beneficiar as pessoas durante um longo período de tempo, que é, como o próprio nome diz, a sobrevivência, que visa essencialmente conferir ao cônjuge. E é preciso dizer que não é só cônjuge. Cônjuge é quem está casado
oficialmente com a pessoa, mas também confere também a pessoa com quem o de cujos o falecido esteve em união marital ou convivência união de marital, facto. união de facto, exatamente. Não sou o cônjuge, mas a pessoa mais, a primeira pessoa da escala, o cônjuge, e depois, na devida proporção, vai para os descendentes, e que não existindo também vai também acabar recaindo nos ascendentes. Portanto, aqui não vejo, por exemplo, o subsídio por morte e o subsídio funeral, também não vejo muita razão para que haja uma diferenciação tão grande, porque está-se perante um subsídio que é pago de forma única, quer pelo subsídio de morte, quer pelo subsídio de funeral. Também não vejo implicações que possam determinar que haja uma grande diferença para a sua atribuição ou para os requisitos da sua atribuição. Portanto, só iria realçar em função do subsídio da pensão por sobrevivência, porque é mesmo uma pensão e vai ser paga durante vários tempos, vários períodos aos descendentes, ou de acordo com aquilo que acontecer, descendentes ou cônjuges ou com quem ele estava casado em união marital, ou os descendentes, faltando estes. Portanto, os dois subsídios e o período curto é uma forma de ajudar, não é? Providenciar apoio às pessoas. Falo do subsídio por morte e o subsídio de funeral, prestar apoio num valor único, que é um subsídio à pessoa, daí que não exige que os requisitos de contribuição e de inscrição durante muito período de tempo, como é em relação aos outros benefícios, os casos de pensões, pensão de sobrevivência e os outros tipos de pensões, que no caso de que estivesse vivo seria exigível neste caso concreto. Muito bem. Dr. Paulino, ainda bem que está aqui conosco. Participou das discussões, da revisão deste documento, que pode ser que esteja no Conselho de Ministros para a devida, neste caso, a aprovação. Quais foram as questões que foram melhoradas em concreto neste decreto sobre a segurança social em Moçambique? Bem, o instrumento normalmente tem força jurídica. Este instrumento que estamos a falar de decretos, no caso, tem força jurídica depois de aprovado pelo Conselho de Ministros e daí, depois de publicação, produz todos os efeitos que nós conhecemos. Talvez não seja tão prudente assim antecipar, dizer o que vai acontecer, mas de uma forma geral representa alguma melhoria relativamente àquilo que é a colocação mais objetiva daquilo que devem ser as condições, tanto daquilo que devem ser os períodos de garantia. Tanto há aqui uma colocação mais objetiva, quer dizer, falo de mais objetiva porque quando nós falamos de inscrição e depois e o tempo de inscrição é diverso do tempo das prestações. Das prestações. Em algum momento podia-se fazer uma apreciação de que, olha, está-se aqui a promover, por exemplo, a omissão da obrigação de contribuir. Tanto porque o indivíduo sabe que o trabalhador vai ser qualificado mesmo que não tenha o mesmo tempo de não sei o quê. A outra coisa importante é que a própria lei já impunha que 20 anos decorridos após a aprovação, a entrada em vigor do sistema, devia haver aqui, portanto, um outro tratamento que havemos de ver na própria lei depois de publicação. Portanto, tinha que haver essa mudança. Por quê? Porque decorrido o período de cerca de 20 anos, desde que o sistema foi criado, é claro que neste momento já há avalanche de pensionistas. Então, era preciso que a lei trouxesse alguma melhoria do ponto de vista de garantia de contribuições. Garantia de contribuição é o período
são os meses necessários para que alguém se qualifique, meses necessários de contribuição para que alguém se qualifique para um determinado subsídio ou uma determinada pensão. Era preciso que isto acontecesse de maneiras a que se pudesse contrapor tanto a questão de avalanche de pensionistas que neste momento vai acontecendo por causa do decurso do próprio tempo. Não só, como também era preciso controlar a questão da diferença que se faz entre a receita e também a pensão. No fundo é aquilo que eu disse. Só que nesta dimensão que estamos a falar é que para aferir a sustentabilidade do sistema era preciso fazer essa análise de entradas e saídas, do ponto de vista de receita e de despesas, e tanto aferirmos a reserva que se devia colocar. Então, há esta colocação objetiva. Mas não só, também existe melhoria, acho eu, do ponto de vista do período em que incide tanto o direito de cálculo. Por exemplo, aquilo que eu dizia no começo, se nós vamos fazer cálculos de pensão para a atualidade, tendo em conta 10 anos atrás, ou 15 ou 20 anos atrás, na verdade estamos a depreciar. E os salários nessa altura eram o que todos nós sabemos. Então, aqui acabava lesando... A média acaba sendo muito baixa, prejudicial. tendo em conta... Exatamente, estamos a falar de remuneração média mensal. Então, quando nós olhamos para aquele lado, então fica complicado. Mas quando nós já aproximamos aos anos recentes, por exemplo, 5, 6, então aí estamos quase aproximando a realidade dos salários atuais, que do ponto de vista do trabalhador, que é o beneficiário, esta contribuição já tem alguma aproximação com aquilo que é a realidade do mercado nesta altura. E também uma questão de justiça econômica, econômico-social, porque senão nós diríamos que este sistema é para assegurar as despesas das pessoas quando estão impedidas de praticar alguns atos ou de continuar as prestações, quando no fundo estaríamos a colocar as pessoas numa situação em que ficariam até com vida degradada. Então, é isto que se pode dizer de forma geral. E também, do ponto de vista das revisões, é muito importante, isso parece não ser relevante. Mas, do ponto de vista de tendência de revisões, há alguns aspectos que foram introduzidos que obrigam a que se ausculte, quer todos os contribuintes, estava a falar quer do empregador, quer também do próprio trabalhador, através das instituições que representam esses elementos. Então, isso é muito importante, porque nós estamos a falar aqui da necessidade de garantir que os indivíduos que são contribuintes e são beneficiários, então se revejam com todo o sistema, de maneiras a que, sim senhor, dê força para todos eles contribuir a saber que, no entanto, é aquilo que pretendem que seja do sistema aqui de todos. Mesmo para fechar, doutor Hassan, esta questão da base de cálculo de 10 anos, que o doutor praticamente soprou-nos ali, que pode ser que esteja revisto por aí 6 a 5 anos. Como é que olha para esta questão? Porque se calhar as pensões estão aos níveis em que estão por causa desta base de cálculo dos 10 anos. Penso que é positivo, não é? Tendo em consideração que tudo que se tem que rever para melhorar a situação existente no país. Portanto, vejo aqui uma grande oportunidade para o INSS e melhorar o sistema de gestão, portanto, que gere, não é? Que é o sistema de segurança social obrigatório, neste caso em concreto, e os trabalhadores hoje em dia, aliás, a partir de então, sintam-se, os pensionistas sintam-se melhor protegidos e sintam-se mais seguros em função, e as famílias hoje em dia tenham melhorias significativas, ainda que a pessoa não esteja efetivamente em prestação de serviço.
tanto quanto interessa, porque, aliás, o próprio sistema de segurança social visa mesmo fortificar as situações sociais protegidas das pessoas da sociedade moçambicana que não tem proteção eficiente, até porque a própria lei já qualifica que, por exemplo, a falta de canalização das contribuições ao INSS até é um crime. É um crime que é punível nos termos da lei. Portanto, o empregador que não canalize as contribuições de segurança social pode ser penalizado, pode ser através do seu representante, pode ser penalizado, pode cair nas barras de tribunais e ter uma pena em como se fosse um crime de abuso de confiança, mais parecido com furto. Para além das multas, não é? Tem umas multas que foram fixadas por lei e que têm que ser pagas em função do período todo em que o empregador congelou as contribuições ao INSS, e até porque estas contribuições constituem um privilégio. O INSS é considerado credor privilegiado, que só vem atrás do Estado. Portanto, quando alguém deve ao INSS, um empregador, uma instituição qualquer, deve ao INSS e deve, por exemplo, a outras entidades, a outras pessoas... E ao Estado. E ao Estado, a primeira coisa que se vai recolher é a dívida do Estado depois da do INSS. Portanto, há aqui uma grande proteção que nós temos que aplaudir. Enfim, para além de que este título que for emitido pela Segurança Social, pelo crédito que tem, é um título executivo. A Segurança Social tem o poder de emitir título executivo, que ao invés de ir ao tribunal reclamar estas contribuições para obter um processo declarativo, primeiro procurar a razão ou não, ele tem a alternativa de imediatamente ir para o processo executivo que vai desde a submissão da ação em execução. Portanto, poder-se imediatamente um processo ser mais rápido e mais efetivo. E através daqui também nós exigimos e aconselhamos ao INSS que também este regime que vem seja mais efetivo, que o trabalhador, quando for a recolher, quando for a exigir o seu subsídio por doença, por exemplo, e exigir a sua pensão, não seja moroso, não hajam burocracias que demorem com o processo todo, porque, tal como compreende, este sistema de segurança social é um sistema de proteção social e tem que ser efetivo. Não faz sentido que um trabalhador, quando for requerer a pensão, quando for requerer o seu subsídio, venha obter isto depois de muita ginástica. Estava-se a falar aqui de recurso ao tribunal. Quer dizer, quanto tempo é que nós sabemos que hoje em dia os tribunais demoram para decidir? Será necessário que um trabalhador vá para o tribunal e recorrer a recurso contencioso para obter a sua contribuiçãozinha de pensão, durar 3, 5 meses, 1 ano, 2 anos, e depois o processo for ao Supremo 5 anos, aliás, quiçá nunca mais ter a sua contribuição, a sua pensão até morrer? Não faz sentido. Muito obrigado, doutor Abdul, muito obrigado também, doutor Paulino, pela vossa contribuição aqui no programa Cuide Juro. Agradecemos também a audiência do caro telespectador. Por hoje é tudo. Estivemos a falar sobre a questão do regime da segurança social em Moçambique. Nós voltamos para a semana com mais uma proposta de debate para si. Até lá, fique bem.